Fala investidor, beleza? Bom, seja bem-vindo ao canal e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês 6 fundos imobiliários que estão extremamente atrativos e que tendem a se valorizar com essa queda da taxa Selic. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou Ivan, aqui do canal Com Pouco Investe, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder nenhuma notificação. E se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga por lá também, por lá eu compartilho dicas e sugestões diariamente. Beleza? Mas afinal, o que é a taxa Selic? Para você que é recém-chegado no canal, não perca nem um segundo que eu vou explicar no detalhe e na sequência apresentar para vocês os 6 fundos imobiliários. Bom, para você que ainda não sabe o que é a taxa Selic nada mais é do que a taxa de juros da economia brasileira. Ou seja, ela é definida a cada 45 dias pelo Copom. O Copom esse que é através do Banco Central. Ou seja, é reunido um grupo de pessoas onde vai validar se podemos reduzir a taxa Selic, ou seja, a taxa de juros do país. Quais são os impactos e benefícios da taxa Selic? A taxa Selic ela está ligada diretamente à inflação, que é o IPCA. Se o IPCA sobe, ou seja, se os preços estão subindo, é porque a demanda de consumo está subindo. Se a demanda de consumo está subindo, logo a nossa produção, a nossa cadeia de produção, ela tem sustentabilidade, a gente consegue sustentar essa demanda de consumo? Se a resposta é não, os preços sobem. Ou seja, a taxa Selic sobe justamente para frear esse consumo e equilibrar a balança. Compreender o papel da taxa Selic e como que ela impacta no consumo no dia a dia? Bom, se por um lado a taxa Selic aumentando reduz esse consumo e consequentemente reduz a circulação de dinheiro, por outro lado, o benefício para quem é investidor aumenta. Falando da queda de 0,5, chegando à taxa Selic de 12,25, de que maneira alguns ativos de investimento vai se beneficiar com essa queda? Nesse vídeo a gente vai apresentar para vocês 6 tipos de fundos de tijolos que tendem a se valorizar, que tendem a se beneficiar com essa queda da taxa Selic. Primeiramente eu vou falar para vocês do que se trata os fundos de tijolos e na sequência eu apresento para vocês os 6 fundos de tijolos. Beleza? Mas afinal, para você que ainda não conhece muito bem, o que são os fundos de tijolos? Bom, fundos de tijolos são basicamente fundos que investem na compra de propriedades físicas ou que captam recursos para construí-las. De que maneira esses fundos lucram com esse tipo de investimento? Basicamente é com a locação ou com a valorização desses imóveis e com a venda posteriormente, ok? E é aqui que nós entramos como investidores. Bom, basicamente os fundos imobiliários são divididos em cotas, ou seja, eu posso comprar uma cota, você compra uma cota e com isso passar a investir com o mínimo possível. Com R$10 você já consegue comprar uma cota de um fundo imobiliário, não exatamente dos fundos que eu vou mencionar aqui, porque são fundos de tijolos. Geralmente os fundos imobiliários mais baratos são os fundos de papéis, que não são os fundos que eu vou trazer hoje nesse vídeo. E para contextualizar, os fundos imobiliários temos 3 tipos de fundos, que são os fundos de tijolos, fundos de papéis e fundos de fundos. Fundos de tijolos, que são empreendimentos físicos, ou seja, lajes corporativas, ou seja, aqueles prédios comerciais que são construídos para alocar ou revender. Fundos de tijolos também são centro de distribuição logística, ou seja, aqueles grandes galpões onde grandes companhias locam esses espaços para poder fazer seus centros de distribuição. Ou seja, o próprio Mercado Livre, uma Americanas, faz uso desse tipo de centro de distribuição, esses grandes galpões, para facilitar o escoamento dos seus produtos, suas vendas online ou física. Agora eu vou apresentar para vocês 6 fundos de tijolos que tendem a se valorizar, ou seja, se beneficiar com essa queda da taxa Selic. Nossa, que mosquitinho chato, mano. Aqui eu vou trazer para vocês 3 fundos de tijolos de shopping e 3 fundos de tijolos ligados à logística. Beleza? Mas acredito que muitos de vocês estão se perguntando agora: Ivan, você já investe em algum desses fundos? Sim, a resposta é sim, eu já invisto em algum desses fundos e no final desse vídeo eu vou revelar para vocês quais são os fundos que eu já invisto. Bom, vamos lá apresentar para vocês o primeiro fundo de tijolo de shopping. E o primeiro fundo de tijolo de shopping que eu vou apresentar para vocês é o XPML11. É um fundo de tijolo, como eu falei para vocês, segmento shopping, tipo de gestão ativa, taxa de administração aqui está em 0,55 ao ano, ou seja, 0,5. Sua vacância aqui está em 4,3%. Número de cotistas, 370 mil cotistas. Valor do patrimônio, 3 milhões, ou seja, um patrimônio considerável, tá?
Falando aqui em valor patrimonial, na data que estamos gravando está em 112,31, ou seja, que é o valor da cota, ou seja, a valorização do patrimônio. Cotação hoje em 110, na data, mais uma vez, na data que estamos gravando, R$ 110,70. Dividend yield nos últimos 12 meses de 8,82%. PVP, valor patrimonial sobre a cota. Quando consideramos aqui abaixo de 100, consideramos que está barata a cota, consideramos que está barato o fundo, ou seja, está abaixo do seu valor patrimonial. Se estivesse 1 aqui, estaria equivalente ao seu valor patrimonial. Acima de 1, passamos a considerar que está caro. Sua liquidez diária está em 15 milhões, ou seja, aqui podemos considerar que o fundo tem uma boa alavancagem, ou seja, tanto para compra quanto para venda. Valorização em 18%, ou seja, está mostrando que o fundo está se valorizando. Dividend yield aqui nos últimos 5 anos foi de 7% e no ano atual 8%. Lista de imóveis do ativo: 7 imóveis em São Paulo, 3 imóveis no Rio de Janeiro, 2 imóveis na Bahia, 1 imóvel na Amazonas, 1 imóvel em Minas Gerais, 1 imóvel no Paraná e 1 imóvel no Rio Grande do Norte. O próximo fundo de shopping que eu vou apresentar para vocês é o VISC11. Principais indicadores do VISC11. É um fundo tijolo, como eu falei para vocês, é do segmento shopping. Taxa de administração em 0,35%, vacância em 7%, número de cotista em 263 mil cotistas, valor patrimonial está em 2 milhões e valor patrimonial por cota está em 115,84. Aqui avaliando mais indicadores do fundo, a cotação hoje está em R$ 116,50. Seu dividend yield nos últimos 12 meses está em 8%. Seu PVP está em 1,01, ou seja, comparado aqui o XPML 11, o VISC 11 está com uma leve valorização, mas ainda assim um valor justo. Sua liquidez diária está em 8 milhões e que, digamos de passagem, é uma boa liquidez diária. Ou seja, aqui a movimentação do fundo, tanto para venda quanto para compra de cotas. Ou seja, você não vai ter dificuldades nem para comprar e nem para vender suas cotas de acordo com suas negociações. Ok? Valorização é um fundo que vem se valorizando. Na data que estamos gravando, está se valorizando 12%. Falando aqui dos dividendos, nos últimos 5 anos pagou quase 7% e no ano atual está pagando 8% de dividendo. Falando da lista de imóveis do VISC 11, tem 4 imóveis no Rio de Janeiro, 4 imóveis em São Paulo, 2 imóveis no Ceará, 2 imóveis em Santa Catarina, 1 em Rondônia, 1 em Mato Grosso do Sul, 1 no Pernambuco, 1 no Espírito Santo, 1 no Pará, 1 em Minas Gerais, 1 na Bahia e, por último, mais um imóvel aqui no Pará. Agora eu vou apresentar para vocês outro fundo imobiliário aqui de tijolo, de shopping, com essa queda da taxa Selic, que também tende a se valorizar. E este fundo é o MOL11. Tipo de fundo: tijolo, segmento shopping, tipo de gestão ativa, vacância está em 5%, taxa de administração 0,5%, número de cotista quase 130 mil cotistas, valor patrimonial 1 milhão e o valor patrimonial por cota está em R$ 119,56 na data que estamos gravando esse vídeo. A cotação do fundo hoje está em R$ 116,50, ou seja, o valor da cota, quanto você pagaria para adquirir uma cota deste fundo hoje. Seu dividend yield nos últimos 12 meses está em 8,25, seu PVP está em 0,97, aqui abaixo de 1, ou seja, o fundo está descontado. Sua liquidez diária 2 milhões e sua valorização aqui está em 16%. Dividend yield nos últimos 5 anos de 7%, quase 8%. E o dividendo no último ano está em 8%. Lista de imóveis desse fundo: 3 imóveis no Rio de Janeiro, 2 em São Paulo, 1 em Pernambuco, 1 em Alagoas e 1 na Bahia. Então, esses foram os 3 fundos de tijolos de shopping que separei aqui para vocês, que tende a se valorizar, ou seja, se beneficiar com essa queda da taxa Selic. Agora, na sequência, eu vou apresentar para vocês os 3 fundos de tijolos ligados à logística, que também tende a se valorizar com essa queda da taxa Selic. HGLG11, um dos maiores fundos hoje de tijolos de logística no mercado. Tipo de fundo: fundo de tijolo, segmento logística, indústria
galpões, tipo de gestão ativa, taxa de administração está em 0,6% ao ano, vacância em 9%, número de cotista 411 mil cotistas, valor patrimonial está em 5 bilhões. Aqui, que eu falei para vocês, ele é um dos maiores fundos de tijolos hoje, com valor patrimonial aí, mais uma vez, repetindo para vocês, em 5 bilhões. A cotação do fundo hoje está em R$ 157,70. Seu dividend yield nos últimos 12 meses está em 9,32%. Seu PVP está em 1,3, ou seja, aqui está um valor justo na data que estamos gravando. Sua liquidez diária em 14 milhões e sua valorização está em 3, quase 4% aqui. Dividend yield nos últimos 5 anos, 8%. Dividend yield no ano atual de 9,32%. Sua lista de imóveis. Quais são os imóveis do HLG 11? Tem 11 imóveis em São Paulo, 3 imóveis em Minas Gerais, 2 em Pernambuco, 2 no Rio de Janeiro e 1 em Santa Catarina. E o próximo fundo de tijolo de logística que eu vou trazer para vocês é o XPLG 11. Vamos aos principais indicadores do XPLG 11. Tipo de fundo, fundo de tijolo, segmento logística, tipo de gestão ativa, taxa de administração em 0,95%, vacância 2,30%, número de cotista 312 mil cotistas, valor patrimonial 3 bilhões, valor patrimonial por cota em 110. Ou seja, aqui estamos apresentando mais um fundo que tem uma grande representatividade no mercado. 3 bilhões de valor patrimonial. Valor por cota hoje, na data que estamos gravando, R$ 108,45. Dividend yield nos últimos 12 meses em 8,39%. PVP 0,98, ou seja, está um fundo descontado. Sua liquidez diária em 3 milhões. Sua valorização em 11%. Seus dividendos aqui nos últimos 5 anos está em 7% e no último ano em 8%. Lista de imóveis, 6 em São Paulo, 4 em Pernambuco, 1 no Rio Grande do Sul, 1 em Santa Catarina, 1 no Rio de Janeiro e mais 1 em Minas Gerais. E agora, para concluir, o último fundo de tijolo ligado à logística é o BTLG 11. Tipo de fundo, fundo de tijolo, segmento logística, tipo de gestão ativa, taxa de administração em 0,9%, vacância em 2%, número de cotistas 249 mil, valor patrimonial quase 3 bilhões, valor patrimonial por cota está em R$ 98,39 na data que estamos gravando. Valor da cotação deste fundo hoje, quanto você pagaria na cota do fundo? R$ 99,22, dividend yield nos últimos 12 meses em 9%, PVP 0,1%, ou seja, aqui está um valor justo, ou seja, não está super valorizado o fundo. Liquidez diária em 6 milhões. Sua valorização nos últimos 12 meses está em 7%. Dividend yield nos últimos 5 anos, 7%, quase 8% nos últimos 5 anos e no último ano 9%. Sua lista de imóveis, 16 em São Paulo, 2 na Bahia, 1 no Rio de Janeiro, 1 no Ceará, por último, mais 1 em Santa Catarina. Esses foram 6 fundos que eu separei para apresentar aqui para vocês, que tendem a se valorizar com a queda da taxa Selic, ou seja, além de se valorizar, vão se beneficiar. Eu preparei também para vocês um resumo de todos esses fundos, quanto que seria necessário investir para montar uma carteira comprando apenas uma cota de cada fundo, e também nesse resumo eu vou mostrar para vocês quais são os fundos que eu já invisto. Bom, aqui já estamos no resumo que eu montei para vocês. Vocês podem tirar um print dessa tela, fiquem à vontade. Eu vou recomendar que vocês salvem o vídeo, o link. Toda vez que vocês precisarem dar uma olhada, vocês só clicar no link e rever o vídeo, principalmente nessa parte do vídeo, ok? Então aqui na parte de cima eu separei os 6 fundos de shopping que eu apresentei para vocês. Fundo, o tipo, o imóvel, o preço, o PVP, a liquidez, o dividend yield, número de cotistas, vacância e os aluguéis que eles pagam mensais, ok? Logo embaixo eu tenho os 3 fundos de tijolos ligados à logística que eu apresentei para vocês com os mesmos indicadores. Hoje, se
você fosse montar a carteira do zero, comprando apenas uma cota de cada fundo, lembrando que é na data que eu estou gravando esse vídeo, seu investimento seria de R$ 700,09,07 centavos, recebendo um primeiro aluguel aí mensal após 30 dias de R$ 5,34. Pô, aqui você fala, poxa Ivan, mas colocar R$ 700 e receber só R$ 5? Mas lembre-se, os investimentos são a longo prazo e não adianta você investir uma única vez. Então agora falando para vocês quais são os fundos que eu já invisto. Falando aqui dos fundos de tijolos de shopping, eu já invisto no XPML 11 e no MOL 11. Falando aqui dos fundos de tijolo ligados à logística, eu já invisto no HLG 11 e no XPLG 11. Então é isso, gente. Esses foram os 6 fundos imobiliários de tijolos que eu quis apresentar para vocês, que tendem a se beneficiar com a queda da taxa Selic. Eu espero que vocês estudem mais sobre os fundos de tijolos. Não pegue qualquer vídeo e saia comprando. Selecione seus fundos, pegue esse vídeo, estude, entre em cada fundo, analise os indicadores que eu mostrei, entre nos relatório também do fundo, isso é super importante, ok? Lembre-se, esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra, beleza? Bom, se você até aqui ainda não se inscreveu no canal, considere se inscrever no canal, deixa aí seu like, seu comentário, comenta aí também se você já investe em algum fundo imobiliário, se não investe, vai passar a investir, vai estudar mais, enfim, deixa aí seu comentário, deixa o seu like, ou seja, não deixe de dar um like no vídeo, isso ajuda muito o canal, ative o sininho para você não perder mais nenhuma notificação e nos vemos no próximo vídeo. Fui!